Escrever é, de certa forma, arquivar, constituir um espaço de escrita, né? Um ambiente de escrita, organizar documentação, papel. O Foucault nos lembra que os começos são muitos e inumeráveis, mas historicamente a gente pode situar que o acervo de escritores mineiros da UFMG ele começa em 1989, com a chegada do arquivo da escritora Henriqueta Lisboa para a Faculdade de Letras da UFMG. O arquivo foi doado pela família da escritora. Essa chegada do arquivo da Henriqueta implicou mexer no organograma da faculdade. Foi necessário criar um centro de estudos, né, para dar suporte ao trabalho com o arquivo da escritora. Então foi criado o Centro de Estudos Literários como um órgão interdepartamental envolvendo pesquisadores de vários departamentos, e o objetivo do acervo, né, da criação do Centro de Estudos Literários e do acervo de escritores mineiros era fomentar a pesquisa com documentos, fontes primárias dos estudos da literatura, dos arquivos dos escritores. A Henriqueta Lisboa, para mim, como é a primeira escritora que chegou aqui ao acervo, ela tem toda uma qualidade, né, que é muito peculiar. Por exemplo, ela era uma grande poeta, né, uma poeta desde os anos 20, né, conviveu com os modernistas. E, fora isso, ela era professora da UFMG, ela lutou pelo voto feminino, ela tinha uma atuação muito importante em Belo Horizonte, principalmente. Murilo Rubião é um escritor muito original dentro do contexto literário brasileiro, que foi o primeiro a escrever contos de natureza fantástica, muito antes até do boom da literatura fantástica latino-americana. Então é um escritor, uma obra pequena, uma obra enxuta, mas muito importante, né? Muito forte, apesar de muito breve. O Abigail Renault também é uma grande figura, né, que mora aqui no acervo, né? Ele foi da Academia Brasileira de Letras, basta dizer que nós temos aí o seu fardão, né? E ele foi também professor de inglês da Faculdade de Letras. Então isso é muito importante, porque ele era não só um professor, como também um poeta, né? Ele tem vários livros, é um poeta um pouco modernista, né? Mas é um poeta um pouco ainda voltado para uma técnica e para uma estética mais tradicional, né? Então ele, como era muito cuidadoso com a linguagem, os poemas dele são muito bem feitos, e ao mesmo tempo ele teve também uma vida pública muito expressiva, né? Foi ministro, e conviveu com todos eles, com Drummond, né, com Mário de Andrade, com todo mundo. Oswaldo França Júnior tem uma outra pegada. É um escritor que, como ele foi aviador, ele tem uma outra perspectiva sobre o mundo, e um livro que foi um sucesso
muito grande quando lançado, que é Jorge Brasileiro, que é uma história de um caminhoneiro e que foi muito importante para ter essa visão do caminhoneiro, essa visão do Brasil a partir do caminhoneiro. Uma vizinhança são pessoas em relação inclusive de semelhança de ideias, mas semelhança não quer dizer igualdade. A poesia do Abigail Renaud não é igual à poesia do Vander Piroli, que não é igual à poesia do Otávio Dias Leite, mas elas se encontram aqui. Como assim elas se encontram? Elas se cruzam, elas ressoam, elas soam juntas, mas sem serem iguais. Mas é muito curioso pensar que os encontros são construídos pelo olhar do leitor, pelo olhar do visitante. Somos nós quem colocamos os livros para conversar, os escritores para conversar, nós reescrevemos cada um desses encontros. E é curioso a gente pensar a disposição dos gabinetes, dos escritores, é como se fosse um grande bairro literário. É como se fosse um condomínio da literatura, né? Em que, de repente, Fernando Sabino está do lado do Murilo Rubião e está ao lado de Ciro dos Anjos, mas Ciro morava em Brasília, Murilo em Belo Horizonte, Sabino no Rio de Janeiro. Eles são vizinhos pela diferença, mas a única semelhança da vizinhança é o fato de terem nascido em Minas, porque isso está justamente até no Estatuto do Acervo dos Escritores Mineiros, reservado para os escritores de Minas Gerais. Então, isso é algo que os une aqui dentro. Agora, como que eles chegam aqui? Chegam das mais diferentes formas. Em geral, é doação da família após a morte do escritor. Mas também acontece, como o escritor Sábado Magaldi, o crítico literário, de ter deixado em vida um documento, no caso um testamento, doando todo o seu acervo para nós aqui, para a Universidade Federal de Minas Gerais. Ou o caso do escritor Frei Beto, que é um caso muito à parte, que está vivo. Ao contrário de outras instituições que nós temos no Brasil que preservam a memória de literatura, por exemplo, a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Brasileiros, em São Paulo, o IEB, da USP, a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, em Pernambuco. Essas instituições elas têm uma característica que se assemelha a nós, que é a preservação de fundos de arquivo, mas elas não têm a parte museológica e nem a parte de galeria de arte. E aqui nós tentamos conjugar essas três realidades, que é a realidade do museu, da galeria de arte e do fundo de arquivo. A coleção da Genevieve Neylo é também muito especial, porque a UFMG comprou, né, esses quadros, essas fotografias, na época da pesquisa que nós tínhamos, né, da Rockefeller, e com isso nós temos aí uma fotografia, um registro dos anos 40 no Brasil, né? Ela vem dos Estados Unidos, na época do governo Vargas, né? E na época também de todo um controle que os Estados Unidos estavam fazendo com relação ao Brasil, né? Da política da boa vizinhança, e com isso ela retrata, né, cenas muito expressivas do Brasil. O Acervo dos Escritores Mineiros, ele não é só importante pelo espaço museográfico, não é só o que envolve o arquivo, a biblioteca do escritor. Não, para mim, ele funciona como um laboratório de pesquisa na área de literatura brasileira e estrangeira.
Eu passei pelo espaço do acervo, né, que tem um caráter museológico evidente. Ele propiciaria não só pesquisas estritamente na área de literatura, mas na área de artes plásticas, na área de cultura em geral. É curioso que aqui cada escritor tem um espaço que é chamado de laboratório do escritor. Mas o que se faz em um laboratório e qual que é a relação disso com a literatura? Um laboratório é um lugar de experimentação. Experimentação de quê? De modelagem, de criação, de invenção. E ao falar de literatura, estamos falando de invenção, de imaginação, de modelagem, de criação artística. Mas no trabalho com as correspondências, por exemplo, nós podemos imaginar conversas outras. Podemos, a partir das cartas, criar novas correspondências ou novas relações, novas vizinhanças, novos personagens, novas versões do que é a literatura para Murilo Rubião, Henriqueta Lisboa, Mário de Andrade, Fernando Sabino. Na ocasião do recebimento dos fundos, o primeiro procedimento é a higienização. A gente faz a limpeza, remove poeira, remove grampo, qualquer tipo de elástico. Depois ele é condicionado num material próprio para arquivo, né, que vai garantir uma conservação maior desses papéis. O nosso maior volume de documentos é papel. E, posteriormente a isso, ele é identificado. Com base nessa identificação vai ser classificado num arranjo próprio, que é a base para a elaboração dos inventários, que é a nossa ferramenta de pesquisa. Uma questão que a gente tem que pensar nos dias de hoje é o que é a memória, para que a memória. Então, de que maneira um acervo, um centro de pesquisas como esse consegue dar essa resposta não apenas ao meio acadêmico da UFMG, mas eu acho que a sociedade como um todo. Ou seja, qual é a razão que nós temos em preservar a memória? E de que maneira preservar a memória literária de Minas Gerais e também do Brasil? O acervo pode ser pensado através de uma metáfora, da metáfora de uma coleção de cacos, que é o título de um poema de Drummond. Então todos esses livros, todos esses documentos, essas fotos, esses objetos, esses quadros, esses móveis, têm esse aspecto um pouco, não de uma memória inteira, de memória completa, de uma totalidade da memória, o que é a rigor impossível, mas de alguma coisa que ficou desses escritores, alguma coisa material que é possível visitar e que é possível tornar também parte da nossa vida presente.